Olá, João, tudo bem? Tudo bem, e você, Eduardo? Tudo jóia. Vamos lá. E hoje, qual episódio? Já o 7º? 7º episódio da 4ª temporada do podcast Antes da Consulta. Caramba, hein? Passando muito rápido. E hoje, uma lenda aqui pra gente entrevistar. Um super convidado, foi nosso professor, né? Exatamente, uma honra tê-lo aqui. Com certeza. E ele respondeu de bate-pronto, viu? Quando foi convidado, não pensou duas vezes, Que não. maravilha, mais honra ainda pra gente. Com certeza. Professor Valiati, coordenador do curso de medicina da Unifipa, ex-presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, tá? Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, né? Esse 4º ano, né? Esse 4º ano dos episódios que vocês fazem, trazendo informação à população, né? Eu acho isso muito importante nesse mundo digital, né? Onde a gente possa trazer informações relevantes à população. Estou muito honrado, né? De estar aqui falando com 2 ex-alunos, né? E que também professores da nossa FAMECA, né? Faculdade de Medicina de Catanduva. E é uma honra estar aqui e poder colaborar com vocês. Okay. A honra toda nossa. E aproveitando, agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Pode começar, Eduardo, eu vou te dar essa honra de iniciar as perguntas. Muito gentil. Professor, eu gostaria que o senhor definisse para a nossa audiência o que faz um médico intensivista. Muito interessante essa sua pergunta, né? Porque a especialidade de medicina intensiva é uma especialidade relativamente nova, né? Isso você comparando com especialidades, por exemplo, como a cardiologia, como a cirurgia, de uma maneira geral. O médico intensivista, né? A especialidade ela é recente no mundo, né? Muito embora o conceito de terapia intensiva seja bastante antigo, né? Para vocês terem uma ideia, vem desde a época da Guerra da Crimeia, né? Lá nos anos 80, 1800 e pouco. Que na verdade a nossa função é cuidar de pacientes críticos ou potencialmente críticos em unidades específicas, né? Unidades denominadas unidades de terapia intensiva. Então, existe uma formação geral, né? O médico precisa ter uma formação geral como qualquer médico, e aí existe a sua especialização nesta área específica, né? Nós temos no Brasil hoje 2 programas. Um dos programas é um programa do Ministério da Educação e Cultura, né? A residência médica na área. E outro também um programa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, denominado PEMI, não é? Assim que o indivíduo conclui a sua formação pelo MEC, ele já recebe o título de especialista pelo MEC. E no PEMI, né, no Programa de Especialização em Medicina Intensiva da Sociedade, ele tem que prestar uma prova. Mas a gente faz questão, né, de que os nossos residentes passem pelo crivo dos seus pares, né? Então não sei exatamente quantos anos, vou ficar devendo isso para vocês. Nós temos aí mais de 30 especialistas aqui formados, e todos eles, né, se submeteram ao crivo dos seus especialistas, também são especialistas pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então nós somos chamados nessa situação, né? As terapias intensivas se modernizaram hoje, né? Há uma tecnologia fantástica que está disponível, e esses são os médicos, né, que cuidam dos pacientes graves ou potencialmente graves. Os leitos de UTI, eles ficaram muito em tona no período da pandemia, né? Faltava leito, tinha leito, não tinha onde colocar, virou aquele caos. Mas falando propriamente no leito, nas UTIs, como é feita essa divisão nos municípios, nas regiões, no estado, no Brasil? Como é feita essa definição para a quantidade de leitos? Veja, João, a pandemia, ela não é um bom exemplo, tá? Porque ninguém está preparado para a pandemia. Eu só gostaria de lembrar vocês todos que na Europa, né, faltaram leitos, né? Nós estamos falando de uma situação excepcional, né? Realmente faltaram leitos. Não é possível da noite para o dia você criar leitos. Claro, os leitos de terapia intensiva do ponto de vista físico e do ponto de vista de equipamentos é muito tranquilo, né? Mas nem isso foi tranquilo, porque na verdade começaram a faltar até insumos, né? Eu participei ativamente, porque naquela oportunidade da pandemia, eu era o diretor científico, o diretor da parte ligada ao chamado Comitê de Ventilação Mecânica da Sociedade, né? Então nós tínhamos um trabalho muito árduo, né? Inclusive em orientar
os profissionais que foram trabalhar nessas unidades, né, que foram denominadas de terapia intensiva. Mas, na verdade, foram novos leitos criados numa situação extraordinária, que são as situações das pandemias. Agora, voltando a uma situação normal, né, como é que são a distribuição desses leitos no Brasil? Como tudo, né, no Brasil e no mundo, obviamente, os leitos de terapia intensiva, vamos falar agora especificamente do Brasil, nós temos um mapeamento desses leitos, né, através da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. A grande maioria dos leitos está localizado no sudeste do Brasil. Sudeste do Brasil. É óbvio que hoje nós temos leitos nas todas as capitais brasileiras, nós temos leitos no interior dos estados, mas existe ainda em algumas regiões do país um enorme vácuo, né, dessas unidades. Até porque nós não temos ainda uma quantidade suficiente de especialistas para dar vazão a todo esse processo, né? A formação de um médico intensivista hoje ela dura 3 anos, no passado durava 4, né? Houve uma mudança do MEC, mas eu diria que eles estão mal distribuídos, né? Isso como sempre, né? As questões financeiras influenciam muito nisso, né? O que se recomenda pelo Ministério da Saúde é que um hospital acima de 100 leitos, ele disponibilize uma unidade de terapia intensiva. No mínimo aí com 10% desses leitos, ou seja, de cada 100 leitos, 10 leitos destinados à medicina intensiva, né? Podem ser leitos de medicina intensiva geral, né, onde internam pacientes com diversas doenças em si, né? Como é o nosso exemplo aqui, né, nos 2 hospitais, mas também existem unidades de terapia intensiva mais específicas, né? As cardiológicas, as neurológicas e neurocríticas exclusivas, as unidades de queimado, né? Então nós temos ainda, a sociedade brasileira ainda tem obviamente um déficit importante de leitos, muito embora quando você vê no papel, né, eu poderia até dizer que na região sudeste nós temos mais leitos do que muitos países da Europa. E lembro também que existem muitos locais do mundo onde sequer existe um leito de terapia intensiva, né? Essa é a realidade. As terapias intensivas, como qualquer outra coisa, elas dependem muito de um investimento, né? Esse investimento físico e a construção dessas unidades, na verdade, é o mais fácil, né, em relação a obter recursos. A grande questão é que isso não se resume àquele leito específico. Você precisa ter estrutura. Você precisa ter estrutura e você precisa ter estrutura que está por trás desses leitos, né? Exames laboratoriais, exames diagnósticos, exames de imagem, não é? E principalmente, né, eu gosto muito de enfatizar a presença de profissionais habilitados para isso. Nós já há muitos anos temos a certeza, né, que terapia intensiva não é exclusivamente atividades de médicos, né? Nós temos aí uma equipe multiprofissional que hoje nos ajuda, né, a dar cuidado a esses pacientes, né? Então hoje as profissões que compõem essa equipe vão muito além do médico, né? E existe a normativa, né, no Brasil, por exemplo, de quais são esses profissionais que precisam estar, além do médico, né, disponíveis ali para produzir esse atendimento, né? Lembro os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, né? E os odontólogos, né? Hoje a gente sabe a importância dos cuidados sobre a boca, né, na saúde das pessoas. Então essa é uma nova terapia intensiva de um novo século, né, onde nós caminhamos, né, para a multiprofissionalização. Professor, é inegável que com a criação do SAMU, houve-se uma melhora no atendimento de pacientes críticos pré-hospitalar. O que a gente ainda pode avançar nessa área? Antes do paciente ingressar na terapia intensiva, o que pode ser feito para que ele chegue à terapia mais estabilizado, com mais chances de ter aquele quadro revertido? Sim, veja, existe todo elos, né, que vão propiciar que alguém sobreviva, né? E obviamente que o SAMU, né, é um dos grandes elos, é uma grande evolução brasileira. Isso foi trazido da França, né? Mas eu lembro que muito antes do SAMU, né, isso é já existia, né, o Corpo de Bombeiros que fazia esse tipo de trabalho. Eu tive a honra, muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, de ter recebido aqui na cidade, junto com o Corpo de Bombeiros, a primeira ambulância do SAMU,
que era uma ambulância que veio de Marília, né? Marília tinha naquela oportunidade 3 viaturas, e uma das viaturas foram deslocadas ao Corpo de Bombeiros, né? Então precisamos lembrar a grande atuação desses homens valorosos, né, do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, o SAMU foi estabelecido, né, como uma política de Estado, né? E aí, como tudo em saúde, é importante a política do Estado. Quem está sentado no governo, ele ali é um cargo temporário, né? O que nós não podemos ter é oscilações, né, com as políticas públicas de saúde de um país. Os políticos que assumem ou que estão presentes na cadeira de presidência da República, eles não têm o direito de desconstruir, né, aquilo que foi construído ao longo dos anos. E nesse contexto, obviamente, o Sistema Único de Saúde, apesar de todas as reclamações que às vezes se faz, né, esse serviço, embora não seja alguma coisa complexa, eu gostaria que é o maior serviço do mundo em relação a dar assistência às pessoas. Então, o que você pode melhorar? Então, a melhoria do pré-hospitalar, é óbvio, né? Então, vou lhe dar um exemplo, né? Como é que nós podemos melhorar? É óbvio que se você acionar rapidamente, hoje você tem um acesso aqui, por exemplo, na nossa cidade, na nossa região, né? Eu sempre digo que nós estamos numa ilha no estado de São Paulo, né? Olhando aqui em direção a Mato Grosso, nós temos aqui São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, né, até Santa Fé. Olhando agora para o lado da Washington Luiz, no sentido de São Paulo, nós temos aí Matão, Araraquara, Rio Claro, São Carlos, né? Limeira, Campinas. Então nós temos uma rede de distribuição de leitos de terapia intensiva muito extensa. Se a gente olhar para o lado de Minas, nós temos aí Ribeirão Preto, na divisa com Minas também vários outros locais. Mas isso é uma ilha. Nós vivemos numa ilha, né? Onde a quantidade dos leitos é razoável, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a terapia intensiva, vão adentrar a terapia intensiva todos aqueles pacientes em que a medicina primária, obviamente, não funcionou. Então, você ter uma unidade de terapia intensiva adequada, obviamente, não dá o direito de que você frustre a população com as medidas preventivas da saúde. E aí entra tudo, né? João? Inclusive a sua especialidade do médico de família, né? O controle da pressão arterial certamente reduz a possibilidade do infarto agudo do miocárdio, da hipertensão arterial. Quer dizer, nós não podemos pensar apenas naquele paciente mais crítico, né? Nós temos que pensar que esse paciente não se torne crítico, né? O diabetes bem controlado, né? Então, tudo isso acaba reforçando a não necessidade de terapia intensiva. Só gostaria de lembrar também que a terapia intensiva tem uma outra função. Veja, nós precisamos ter vagas suficientes para fazer com que as cirurgias eletivas, um exemplo, cirurgia cardíaca, cirurgias oncológicas, cirurgias de grande porte, esse paciente vai precisar da terapia intensiva por um determinado momento, né? E é muito importante que nós possamos fazer essa fila girar, né? E isso realmente foi a grande tragédia, né? Além da outra tragédia, que foi obviamente a pandemia, e não cabe aqui ficar discutindo políticas de Estado, né? Mas eu acho que houve um equívoco nisso, e a gente deixou isso bem claro, né, quando as coisas começaram, porque aí se politizou, e à medida que se politiza, as pessoas se cegam, né? As famílias pararam de conversar. Nós, na Associação de Medicina Brasileira, eu tive o prazer aí de estar junto com o professor Carlos Carvalho, lá da Universidade de São Paulo. Quando convocados, participamos das reuniões do Ministério da Saúde, tentando produzir protocolos que norteassem, né, a conduta desses pacientes. Mas, lembrando, as políticas básicas de saúde, o atendimento básico, ele é fundamental, para que a gente reduza, né, aquilo que é possível, né? Então, o tratamento da pressão, tudo isso pode reduzir essa necessidade de leitos específicos. Excelente, professor. Eu, pensando ainda nesse gancho, né, nós trabalhamos em lados, né, cada um num canto aqui no sistema de saúde. Eu estou lá na atenção primária, você está na atenção hospitalar, o setor terciário, mas a gente sabe que existe
tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político, ainda uma supervalorização no lado tecnológico, né? Aquilo que é mais tecnológico, aquilo aparece mais. O político partidário, se ele tiver a oportunidade entre comprar um equipamento e fortalecer uma unidade de saúde, ele vai comprar o equipamento, porque aquilo, às vezes ele nem sabe para que serve, mas aquilo vai dar muito mais visibilidade para ele. Como nós médicos, enquanto categoria, podemos lutar por isso, para tentar desmistificar, para tentar mostrar a importância de que uma rede de saúde, ela é complementar, né? Ela não é única, porque se fosse única a gente faria uma única coisa e resolveria. Mas o que fazer para valorizar isso? João, isso parte, obviamente, de uma política de Estado, né? Por isso que eu acho que as políticas de Estado, elas têm que ser perenes, né? Elas não podem depender de quem está de plantão naquela cadeira. Elas não podem depender. Isso é um grande crime que se faz com a população brasileira, né? Então, eu dou exemplo de várias cidades aqui na nossa região que têm índices fantásticos na rede básica, né? Eu estive recentemente aqui em Itajubi. Itajubi é um dos exemplos do município que tem os melhores indicadores do país, né? Por quê? Porque lá se investiu na rede básica de saúde, né? Se investiu na medicina mais ligado, quer dizer, o indivíduo ter um médico próprio, né? Que possa ver a família ali como um todo, né? Isso é muito importante. Isso existia na minha época, né? Meu nascimento, eu nasci em 1957, né? Lá em Palmeiras das Missões, lá no Rio Grande do Sul, lá no canto do estado, lá próximo da Argentina, o médico da família era o médico que me atendia, que fez o meu parto. Aliás, eu nasci em casa, né? De parto normal. E isso é importante. Essas coisas não estão desconectadas. Por isso que existe que nós chamamos de linhas de cuidado. Então não adianta você ter lá na ponta da linha o melhor, né? A tecnologia. É claro que nós queremos ter o melhor da tecnologia, mas nós temos que, na verdade, utilizar e entrar firmemente nos processos de prevenção das doenças. Com isso, você reduz complicações do diabetes, diminui a presença de insuficiência renal, né? Mas, por outro lado, nós temos também uma demanda muito forte a ser atendida, né? E isso acaba produzindo uma certa pressão sobre os leitos. Mas eu posso garantir a todos vocês que nós estamos numa região do estado, na região do país, né? É só dar uma olhada, né, para os lados, de um modo geral. Você não tem, num raio aí de 60, 70 quilômetros, você tem todos os procedimentos diagnósticos possíveis, né? Se você infartar indo pela rodovia, por exemplo, Washington Luiz, você vai encontrar unidades especializadas em Matão, em Araraquara, em São Carlos, né? A Washington Luiz é um lugar muito seguro de se viajar, né? Se você descer para ir em direção ao estado de São Paulo, em direção à região de Santa Fé do Sul, você também vai encontrar Votuporanga, Jarles, Fernandópolis, mas são ilhas. Na verdade, são ilhas. O estado de São Paulo, na verdade, é uma ilha, né? Eu te dou um exemplo clássico, né, onde as políticas de saúde pública são elogiados, que é meu estado no Rio Grande do Sul, mas ali a gente tem menos ilhas ainda, né? Porque, na verdade, o investimento em saúde é um investimento caro, né? Mas eu não acho que é um gasto, né? Na verdade, é um investimento. Duas coisas fundamentais, né? A saúde e a educação. Enquanto não se valorizar a educação, não se valorizar os profissionais de saúde, e eu digo isso como um todo, você precisa valorizar, você precisa pagar, você precisa cobrar, você precisa auditar, né? E nós precisamos urgentemente, né, fechar os rombos, né? Fechar esse dinheiro que é liberado, por exemplo, em Brasília e não chega na base. Ou quando chega na base, ele é colocado em outra questão. É óbvio que fica interessante, né, você dizer assim que eu tenho agora um tomógrafo, uma ressonância magnética e tal. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo próprio aqui de 2 exemplos, né? Eu me lembro perfeitamente de uma cidade que eu gosto muito, né? Aliás, que tem nos representado maravilhosamente no futebol brasileiro, né? Que é o Novo Horizontino, aqui na cidade de Novo Horizonte, que há muitos anos atrás eu fui procurado pelo provedor da Santa Casa, que o sonho dele era criar uma unidade de terapia intensiva na Santa Casa de Novo Horizonte. E aí eu fui chamado. E eu, um contato muito grande com ele, coloquei aí à disposição o meu trabalho de uma maneira gratuita, né? E, obviamente eu não tinha os recursos financeiros para ajudá-lo, mas havia ali pessoas com grande benemerência, né, que aplicaram os recursos suficientes para organizar essa unidade.
E eu me lembro que quando eu saí de lá, no dia da inauguração, né, um repórter da Rádio do Novo Horizonte me entrevistou, dizendo, bom, professor, a partir de agora nós estamos com o problema resolvido. Eu falei, não, a partir de agora você ganhou um novo problema. Por que um novo problema? Porque atrás de uma terapia intensiva existe, primeiro, todo um pessoal especializado. Segundo, uma tecnologia suficiente que te dê o apoio, né? E os gastos aumentam progressivamente. Todos nós sabemos, isso não é novidade para ninguém, que o Sistema Único de Saúde ele não cumpre, né, na totalidade os recursos, né? Para vocês terem uma ideia, de cada real investido ou gasto com o paciente nos hospitais, nós temos aí 0,6 centavos de volta. Aí tu vai me perguntar assim, mas como é que hoje a situação financeira da Fundação Padre Albino é uma situação estabilizada? Ela é muito estabilizada do ponto de vista. Vocês estão percebendo aí que nós estamos com obras, né? São várias obras para a população aí. Por quê? Porque existe uma outra estrutura atrás disso, que é a estrutura de ensino, né? Então, o papel do centro universitário ele é fundamental para prover esses recursos que deveriam, obviamente, ser responsabilidade do Estado, e o Estado não consegue cumprir tudo também. Eu também entendo que o Estado possa não cumprir tudo, né? Outra coisa importante, João, é que a gente precisa definir critérios de entrada nas terapias intensivas e critérios de saída das terapias intensivas, né? Isso já está há muitos anos definido, né? Nós temos classificação dos pacientes em 5 grupos específicos de quem deve ir para a terapia intensiva e quem não deve ir para a terapia intensiva. Ou quem deve ir, por exemplo, para cuidados paliativos, né? Isso é um grande problema na sociedade. Você está na ponta de lá, né? Existe, não vamos esquecer, né? Vocês devem ter entrevistado aqui a Mariana, uma profissional fantástica, assim como outros aqui que estão trabalhando com os cuidados paliativos, que nós temos o outro lado. O outro lado são aqueles pacientes que não se beneficiam. Esses que não se beneficiam, eles não devem adentrar a terapia intensiva. Deve ser uma política da própria entidade que nós devemos reforçar os cuidados paliativos. Isso não se trata de abandonar pacientes. Nós precisamos, na vida, em 2 momentos muito importantes. Nascer, às vezes, se nasce sozinho, né? Mas nós precisamos ter, no momento da morte, um determinado apoio. E essa morte não precisa ocorrer dentro da terapia intensiva. Então, eu acredito que isso, hoje, né, é um trabalho árduo de todos nós. Ao ser solicitada uma vaga na terapia intensiva, conversar, inclusive, com o profissional que solicitou essa vaga, né? E não se trata aqui de fazer a escolha de Sofia, né, que é conhecida, mas se trata de fazer alguma coisa hierárquica, né, de qual o paciente ali se beneficiaria mais, né. Não é fácil, né, mas eu certamente, se tivesse uma doença terminal, eu gostaria de ter os últimos dias da minha vida ao lado dos meus familiares, né. Outro fato muito importante, João, que nós evoluímos ao longo do tempo, né, é o que nós chamamos de UTIs abertas. O caminho vai ser esse. A família, a gente estava andando muito aqui nos hospitais em relação a esse processo, da presença da família ali próxima ao paciente, da visita ser feita de uma maneira sem restrições, né? É óbvio que desde que você cumpra exatamente aquilo que é, aquele protocolo que a unidade existe, né? Mas aí você precisa de investimentos para você ter um leito adequado, né? Para poder propiciar para aquele próprio familiar a possibilidade de estar ali junto, né? Principalmente nos pacientes conscientes. É impressionante quando você tem, por exemplo, um paciente idoso, né, que faz qualquer situação, qualquer cirurgia, por exemplo. A cirurgia hoje é muito comum, né, na nossa região, as cirurgias decorrentes dos traumas nos idosos. Ora, gente, isso é medicina de família. Isso é campanhas para prevenir quedas. Então isso precisa ser. Então, se a gente for pegar hoje o movimento cirúrgico, né, da ortopedia do Hospital Padre Albino, que é um dos grandes serviços que movimentam a nossa terapia intensiva, você vai ver que além dos acidentes de motociclismo, que são muito comuns na nossa cidade, índices alarmantes de acidentes com jovens sequelados, não é? Por outro lado, você também tem um outro lado, que são pacientes idosos que tiveram quedas, né? E precisam, por exemplo, obviamente, de próteses, né? E precisam ficar aquelas primeiras horas ali no cuidado intensivo. Essas pessoas, invariavelmente, vão desenvolver um quadro chamado de delírio. E esse delírio ele pode ser, obviamente, atenuado, né, pela presença da família. Eu não gosto muito do termo humanizado, né? Eu acho que é óbvio que todo atendimento médico tem que ser humanizado.
Outra coisa que me deixa um pouco triste às vezes, né, é que nos momentos em que pacientes com doenças muito graves, com evoluções muito difíceis, né, do ponto de vista daquela família, a solução mágica ela é colocada. Então nós temos uma série de pessoas hoje que utilizam esse subterfúgio no sentido de aurir recursos, né, com tecnologias que não estão comprovadas. Isso, na verdade, para mim é algo extremamente decepcionante para um médico que defende, como eu e assim como vocês, o melhor para seu paciente. Então vou dar um exemplo na sua área, a mastologia. Imaginamos que tenhamos lá uma senhora com a fase final da sua doença oncológica do ponto de vista da neoplasia de mama. Ela passou por todos os tratamentos disponíveis hoje que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. A imensa maioria é fornecida. E aí nós temos uma linfangite carcinomatosa. Qual que é o motivo que nós temos de afastar essa paciente da família e colocá-los na terapia intensiva? Nós podemos, através dos cuidados paliativos, fazer com que a pressão sobre esses leitos possa reduzir. E que a população entenda de uma maneira definitiva, e isso não é rápido, isso depende de um certo tempo. Você pode entender que ao não admitir um paciente na terapia intensiva, ao contraindicar, você na verdade está fazendo uma medicina que não é séria. Na verdade, essa é a medicina séria. Mas isso é preciso haver, obviamente, conversa, né? Então, um conselho aos mais jovens, né? Eu já vi pessoas falar que preferem a terapia intensiva porque ali a grande parte dos pacientes estão entubados, porque ele não vai ter que conversar muito com as famílias. Na verdade, é exatamente o contrário. É num local em que você precisa acolher essas famílias nesse momento grave. Imagina, né? Um jovem, né? Uma menina que é atropelada, como é um caso específico hoje, eu não vou entrar em detalhes, atropelada ao sair de um ônibus da escola, um grave trauma torácico, um grave trauma crânioencefálico, onde nós estamos lutando pela vida dessa menina já há alguns dias, né? Imagina a situação dessa família. Então cabe a gente fazer esse acolhimento, né? Dizer que nós estamos fazendo o nosso melhor, obviamente, para que essa situação se resolva. Então esse processo chamado humanização não me agrada. Eu acho que isso aí deveria ser, na verdade, obrigação, né? E uma conversa sincera é muito melhor do que um engodo, né? Com resultados. Isso eu vejo com muita frequência, o que me entristece muito, né? Vender ilusões. Isso para mim é algo que eu não aceito e morrerei, obviamente, sem aceitar. Professor, é muito gostoso ouvi-lo falar, né? Há uma cadência, uma linha de raciocínio realmente fascinante. Eu vou fazer 3 perguntas em um, porque o senhor realmente se estende na resposta. Eu queria que o senhor definisse para a nossa audiência o que é morte encefálica. Nós pesquisamos que o senhor foi o formador da comissão de captação de órgãos, e aí eu quero saber qual foi o maior desafio para convencer as famílias da importância de doação de órgãos, e por estar na frente da coordenação de um curso médico com mais de 50 anos, por que a gente não tem alguns transplantes, como por exemplo de rim, que não é tão tecnicamente difícil? É interessante, eu vou começar pelo diagnóstico da morte encefálica, não é? Na verdade, nós chamamos de morte encefálica, né? Não é morte cerebral. A morte encefálica, existe morte do córtex cerebral, essa região mais, entre aspas, periférica do sistema nervoso central, mas tão importante, né? E do tronco cerebral. Esse diagnóstico começou a ser estabelecido a partir do final dos anos 50, 60, na França, né? Do que inicialmente se chamou de coma de Passé, né? Mas já havia algumas observações anteriores, por exemplo, a isso, como durante a Revolução Francesa, com as decapitações, né? Então, a morte encefálica, ela tem um critério, né, que deve ser respeitado, né? O Brasil é um dos países que tem uma legislação mais rigorosa com relação a isso. Então, vamos lá. Primeiro, o paciente precisa ter uma lesão cerebral conhecida. Então, não se faz diagnóstico de morte encefálica se eu tenho uma situação clínica, mesmo sem nenhum reflexo, se eu não tenho uma causa conhecida. Então, eu preciso ter a causa conhecida. Após a causa conhecida, quer dizer, esse paciente deu entrada no hospital, né? Você tem que ter um tempo de observação. Esse tempo de observação exige uma observação com recursos máximos de tecnologia, no mínimo por 6 horas, tá certo?
E a partir daí, né, a maioria dos pacientes, eles podem caminhar para o protocolo, né, para a gente poder caminhar no protocolo. Mas isso é importante eu salientar. Não se faz diagnóstico de morte cefálica sem uma causa definida. Ponto. E essa causa definida exige uma tomografia. Então não se faz diagnóstico de morte cerebral em lugares que não tem tomografia. Tá? Então, uma vez isso acontecendo, né, a maioria das vezes o paciente já está com alguma droga sedativa e tal, nós temos que seguir rigorosamente o protocolo, né? Esse protocolo é composto de vários itens, né, que incluem, primeiro, esse paciente não pode estar recebendo drogas sedativas, drogas hipnóticas. Então vou dar um exemplo para você. Imagine que um paciente tenha crises convulsivas reentrantes e precise de uma droga chamada Tilnembutal. Quando a gente administra Tilnembutal, nós precisamos esperar até uma semana para abrir o protocolo de morte encefálica. Então, o médico ali, eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, eu acho que demoraria bastante tempo, mas nós precisamos ali, então, iniciar esse exame clínico. Só lembrando que esse exame clínico não existe a necessidade de ser feito por um neurologista, né? Mas existe a necessidade dele ter uma formação já de algum tempo, né? E hoje, cada vez mais, nós estamos formando, através de cursos de capacitação, de como é que esse diagnóstico é estabelecido, né? Então nós vamos testar uma série de reflexos, né? Esse paciente tem que estar sem sedação, já há várias horas, de cada medicação é diferente, né? Então, por exemplo, midazolam eu tenho que esperar 12 horas, outras drogas mais tempo, nós esperamos tudo isso, tiramos totalmente a sedação, e aí nós realizamos o primeiro exame, né? Nós vamos testando todos os reflexos, que vão desde os reflexos mais superficiais até os reflexos mais profundos, até os reflexos associados ao córtex, até os reflexos associados ao tronco cerebral. Após isso, né, esse médico que assina esse primeiro laudo, né, só gostaria de lembrar que existem algumas coisas que precisam sempre ser testadas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que um indivíduo tem a perda dos 2 olhos, e nós não podemos fazer diagnóstico de morte encefálica. Pelo menos um dos olhos é possível você ter que detectar os reflexos. Ou, por exemplo, os 2 tímpanos perfurados. Pelo menos um deles tem que estar íntegro para que a gente possa fazer o diagnóstico. Quem tem lesão da coluna cervical, nós não podemos fazer o diagnóstico. É uma contraindicação formal, né? Ah, mas esse paciente não vai ser estabelecido o diagnóstico nunca. Parafise e transplante nunca, tá? E a partir daí nós vamos fazendo vários testes por um primeiro médico. E esse primeiro médico, ele tem que ter uma formação, né? Um curso especializado para detectar isso, para saber detectar. E posteriormente, depois de um tempo de observação, que já foi maior, de 6 horas, após 1 hora, um segundo médico faz o exame novamente. Tá? Isso é a norma, e um dos testes que se faz após o segundo exame é um teste que demonstra que o paciente não tem capacidade de respirar, de jogar ar para os seus pulmões imediatamente. Né? É um teste, nós chamamos de teste da apneia. A maioria dos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, alguns países da Europa, ficam felizes com esse tipo de situação do ponto de vista de estabelecer o diagnóstico. Não felizes, né? Essa é uma situação grave, um termo obviamente inadequado, mas estão satisfeitos com isso, não precisam de nada. Tá? Vou dar um exemplo para você do que aconteceu, né? Isso é público, né? Por exemplo, com o Gugu, com um acidente que houve nos Estados Unidos. Lá a morte encefálica dele foi decretada, assim com 2 exames ela foi decretada. Mas no Brasil, o legislador, ele optou pelo seguinte. O que ele optou pelo seguinte? Ele optou por introduzir um exame confirmatório. Então, apesar desses 2 exames clínicos, né, serem compatíveis, o que nós fizemos? Né? Nós temos que fazer um exame que vai mostrar que o cérebro não tem nenhuma atividade. E esse exame ou é uma arteriografia feito por um profissional específico, ou é um Doppler transcraniano, né? Ou é uma cintilografia, né? A partir desse momento o diagnóstico está estabelecido. Se você tiver o exame clínico e você tiver algum fluxo cerebral, obviamente nós não podemos decretar a morte encefálica. É muito importante colocar isso para a população, porque muitas das vezes, né, a morte encefálica não tem nada a ver com aquele indivíduo que infelizmente ficou em coma bastante profundo, né? E que tem alguns movimentos. Isso, na verdade, é o que nós chamamos de estado vegetativo persistente. Quem tem estado vegetativo persistente não tem morte encefálica. Então, o paciente se recuperou depois do diagnóstico da morte encefálica. Não, isso não existe, né? Não tem esses retornos aí.
O que acontece às vezes, isso acontece esporadicamente, felizmente cada vez menos, existem efeitos confundidores, ou a equipe não seguiu os protocolos. O que acontece? Uma vez feito esse diagnóstico, né, é comunicado imediatamente. No Brasil, nós temos a regionalização disso. A nossa região está submetida ao OPO 1. O que é o OPO 1? Organização de Procura de Órgãos 1, né, que está sediado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ali, sob os cuidados do Dr. Piccolo, né? O Dr. Piccolo supervisiona tudo isso. Uma vez detectado isso, né? O que cabe a nós médicos, o médico da medicina intensiva, né? Chamar a família, né? E, obviamente, colocar que ali, naquele corpo, já não há mais vida. Decretar a morte naquele momento, tá? E a morte está decretada. Inclusive, né? Não se tratando de acidentes, né? O próprio atestado de óbito, ele tem que ser preenchido naquele momento. Uma vez feito isso, né, nós chamamos a Organização de Procura de Órgãos e chamamos conjuntamente um outro grupo de profissionais que vai abordar a família e cabe exclusivamente à família a decisão se ela é uma potencial doadora ou não é uma potencial doadora. Se ela for uma potencial doadora, obviamente, se inicia daí um start do ponto de vista de coletar todos os exames, e aí um processo, né, que ele é fantástico, porque do ponto de vista da sua celeridade, né, são colhidas amostras de sangue, nesse momento já vai se ver a fila de compatibilidade, onde é que é possível ter receptores específicos para aquela situação, quem são os grupos que vão fazer daí. É claro que tudo isso após a condição expressa da família. E nós, médicos intensivistas, ou aqueles que fazem o diagnóstico, nós nos afastamos dessa fase, né? Quem tem que abordar a família são esses outros profissionais. E ali vão conversar a respeito da possibilidade desse indivíduo colaborar com que algum outro indivíduo sobreviva. Eu tenho casos fantásticos, assim, que realmente o que a gente sabe é que famílias doadoras, né? E é muito importante, se você é um doador, que você expresse isso à sua família. Eu nunca vi nenhuma família recusar uma doação se houve o expressar antecipado. O problema é que a morte é um tabu. Apesar da única coisa que nós sabemos definitivamente, que a morte é certa, não é? A morte física, pelo menos, é certa, né? Existe esse tabu. Então, quando você fala que você é doador de órgãos, se você expressar isso aos seus familiares, os familiares vão respeitar a sua decisão. Do contrário, é uma decisão baseada no parentesco, tá bom? Baseada no parentesco. Se houve a doação de órgãos, houve a possibilidade, aí se instala uma outra coisa. Para nós intensivistas, né, isso é uma obrigação. Por que é uma obrigação? Aquele familiar, ele precisa saber a real situação do paciente, né? Então é claro que esse falar, esse colocar as coisas, ele não é abrupto, né? Ele vem ocorrendo ao longo do tempo. Nós vivemos uma verdadeira, eu sempre digo, uma maratona. O paciente vai piorando aos poucos e de repente vai surgindo aquela pergunta, o que pode acontecer com aquele indivíduo. As famílias normalmente, nos quadros de morte súbita, obviamente são surpreendidas. O indivíduo é retirado do seio familiar de uma maneira muito rápida, né? Isso obviamente causa no início, né, uma revolta perfeitamente compreensível, não é? Mas nós estamos abertos para todas essas discussões, né? Ah, mas doutor, mas não é possível voltar dessa situação? Não. Nós aqui temos que decretar, tá? Então veja, o legislador brasileiro, ele foi muito perspicaz no sentido de uma população onde houve no passado alguns casos específicos, onde houve, na verdade, falha do diagnóstico. Não se seguiu o diagnóstico correto, né? Então, por exemplo, se alguma coisa passar aqui por nós, não vai passar pelo Piccolo, não vai passar por São Paulo. Então, nós conseguimos toda essa estratégia. Então, é basicamente isso. Nós não sabemos para onde os órgãos vão. Só assim, mas não é comum na imprensa se dizer que esse foi a doador de não sei o quê. Isso não é desejável, tá? Porque você precisa entender se o receptor também quer um contato ou não com a família que foi doadora, não é? Se ele não quer contato, não quer se ligar, é um direito que ele tem, né? O ato de doação é um ato de amor, né? Mas eu tenho casos muito interessantes, né, para lembrar para vocês. Eu me lembro um caso que me marcou profundamente, um rapaz jovem que
era o filho adotivo daquela família, evoluiu com quadro de morte encefálica por uma hemorragia intracraniana, e tinha 11 irmãos dele, e os 11 irmãos havia sempre uma discussão ali entre os irmãos se ele era um paciente potencial doador. Nós chamamos toda a família e, na verdade, aí chega o pai, né, que havia adotado aquele menino, e diz não. Ele me disse um dia que ele era um potencial doador de órgãos. A partir daí, os outros filhos todos se calaram. E vejam vocês, naquele dia, no dia seguinte, na verdade, eu comecei a receber alguns telefonemas, né? Eu recebi, por exemplo, um telefonema de São José do Rio Preto, porque, claro, se reconheceu ali a minha assinatura naquela declaração, naquele cuidado do paciente, né? Porque o grande desafio é nós cuidarmos desse paciente com morte encefálica. E hoje nós podemos manter aquele corpo por muito tempo, na verdade, pulsando, né? Aí tem a discussão, por exemplo, de gestantes, né? Que estão lá pelo 7º, 8º mês de gestação e que a família quer que se continue os processos, porque aí, na verdade, nós não podemos abrir a morte encefálica porque é um feto viável, né? Então você faz uma manutenção avançada dos órgãos, né? Tentando, obviamente, chegar à possibilidade daquele recém-nascido sobreviver, né? E ser feita uma cesárea e preservar aquela vida, né? Mas é interessante que aí eu recebi uma ligação lá de Rio Preto, o fígado acabou de ser transplantado aqui. 2 horas depois, eu recebo um telefonema da minha filha, né, que trabalha hoje com transplante, exclusivamente com transplante, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela é uma das médicas lá responsáveis pelo pós-operatório desses doentes, com assinatura, né? Então, e aí logo depois eu recebo do Instituto Coração, né? Uma pessoa muito querida me liga e diz: olha, o transplante, o receptor do coração está sendo estubado nesse momento e o receptor do pulmão, ele acabou de ser estubado ontem, né? Portanto, naquele momento, aquele gesto daquela família, daquele pai, apresentou 7, na verdade somando tudo, córneas e tal, e aí os rins também foram transplantados com sucesso, os 2, 9 pessoas, né? Ou voltaram a urinar, ou continuaram respirando, ou sobreviveram, né? Então foi um dia de muito... Naquela situação, que é uma situação dramática, para nós foi uma da alegria. Porque nós tínhamos assumido um compromisso com a família que nós iríamos até o fim, no sentido de fazer tudo para preservar os órgãos daquele indivíduo, né? O que nós não podemos fazer é dizer em que momento que vai ser feita essa retirada, porque isso depende de uma estrutura fantástica, né? Por exemplo, nessa captação múltipla de órgãos, nós temos aí uma rede, né? Então vem aí o fígado, vem o pessoal que faz captação do fígado, vem o pessoal que faz captação do rim, vem o pessoal que faz captação do coração, faz captação dos pulmões, né? No final daí as córneas, no final o osso, né? Então isso é um processo muito, muito rápido, né? É um processo que exige muita celeridade, né? Por exemplo, nós não podemos esperar muito, né, entre a captação de um coração e do pulmão, né? Ele tem que ser transplantado quase que imediatamente. Então, ao mesmo tempo que assim que acaba a captação aqui, o sistema onde vai ser feita a doação, o receptor já entra no hospital, ele espera, por exemplo, o órgão chegar já no Hospital das Clínicas ou em qualquer outro local de São Paulo, e para começar a abertura do tórax do receptor, tá? Isso é sabido, perfeitamente estudado, que famílias doadoras lutam melhor com o luto, né? E esse fato de dizer que deu certo tudo, a gente repassa aos familiares. A gente não diz especificamente de onde para onde foi, né? Então, esses furos da imprensa, a imprensa que vai atrás, né? Isso, nós não somos favoráveis a isso. Ninguém é favorável a isso que trabalha com captação de órgãos. Quando você fala aí do transplante, você precisa entender qual que é o destino dos hospitais. Eu sou contra, por exemplo, a realização de procedimentos em pequena escala. O transplante de rim, do ponto de vista técnico, ele é um transplante, obviamente, que se representa uma anastomose da artéria e da veia, né, basicamente, e uma anastomose com a questão da bexiga, dos ureteres. Então, tecnicamente, ela é um procedimento, em tese, que pode ser realizado por urologistas, por outros médicos transplantadores. O problema é que ele não é simples. O problema acontece depois do transplante, tá? Então a estrutura que
que está por trás disso é muito grande. A estrutura da rejeição é muito grande. Você precisa ter laboratório específico, você precisa ter uma série de coisas que nós não temos disponíveis. E isso não existe interesse de um hospital geral, né, fazer uma coisa dessa. Isso não tem nenhum fundamento. Porque aí você faz o quê? Você dilui o procedimento e você vai fazer 1 ou 2 transplantes por mês. Essa equipe nunca vai pegar experiência. E aí, quando você tem poucos transplantes, você tem complicações. Então eu defendo profundamente que não são todos os hospitais que precisam transplantar. Essa história, né, final, que o grande herói da situação é o transplantador, é um engano. Existe uma rede aí, eu fiz uma conta um dia que tem mais de 30 profissionais envolvidos nisso, né? Então é lógico que quem aparece ali é o cirurgião, mas por trás do cirurgião tem um monte de gente. E se você fizer transplantes, você precisa fazer inúmeros de transplantes. Não adianta fazer poucos transplantes, porque nunca essa equipe vai ter mão. E transplante renal, ele é tão complexo do ponto de vista da imunopatologia que qualquer transplante. Eu a vida inteira me posicionei contrário a isso, né? Eu acho que nós temos coisas muito mais importantes a resolver do que você pensar em fazer um transplante hora aqui, hora ali. Já teve experiências em vários lugares, isso se mostra. Se você opera pouco, você tem resultados ruins. Por exemplo, se você opera um esôfago por ano, você não vai imaginar que você vai ter um resultado bom no esôfago, porque o cirurgião não está habilitado àquilo, tá? É óbvio que da complexidade dos transplantes, você vai dizer qual é o mais complexo. Depende. O transplante hepático é um dos mais complexos. O transplante cardíaco, na verdade, aparentemente é o mais complexo, mas ele não é o mais complexo do ponto de vista técnico. Ele já está resolvido. São anastomoses de grandes vasos, né? O indivíduo que estava com aquele coração muito prejudicado, ele já sai com aquele coração batendo, ele já sai com marca-passo, ele é estubado muito rapidamente. Um transplante de fígado, eu diria que até tem uma complexidade muito maior que no transplante cardíaco. E transplante de pulmão é o maior desafio realmente. Tanto é que você vê hoje no Brasil, né? Tanto é que você vê hoje poucos lugares, né, com resultado muito brilhante, né? Um exemplo disso é o meu estado, né? Os resultados do Rio Grande do Sul, eles não foram obtidos ainda por nenhum outro estado. Mesmo imaginando que estruturas robustas, né, como os hospitais de complexidade de São Paulo, têm essa possibilidade, né? Então eu acho que procedimentos dessa complexidade deveriam ser feitos em poucos lugares. E isso porque a gente precisa tirar a vaidade e achar que você cuidar de um dente grave, você tem recursos para fazer isso. Agora, se tiver uma rejeição, você não tem. Eduardo, o cara é uma biblioteca. E assim, infelizmente o nosso tempo está esgotando, mas eu já quero aqui deixar de antemão um convite para um próximo episódio. O senhor topa? Sim, sempre topo. Vindo de vocês, né? E vindo de famequenses honorários, né? E a gente queria fazer esse próximo episódio sobre educação médica. Exatamente. Sim, uma coisa bem focada. É uma coisa focada e preocupante, né? Exatamente. Focada e preocupante. Esse é um assunto que me preocupa tremendamente, né? Eu tenho assumi o cargo como coordenador do curso de medicina, depois de passar até por alguns problemas de saúde bastante graves, porque eu tinha um compromisso comigo mesmo e com a escola que me formou e formou vocês dois, né? Então eu tenho o maior orgulho, né, de ter pessoas como vocês, que são também referências nas suas áreas, né? Como nós temos aí, seguramente como alunos, mais de 3 mil, mas nós temos aí seguramente como médicos residentes mais do que alunos propriamente dito. E é muito interessante quando você vê em cada lugar do Brasil que eu apareço, que eu ando por aí, por esse país, né? Porque tem duas coisas que me aproximam muito da vida, que me dão muito prazer, né? Que é o ensino, né? E eu aprendi isso a duras custas, pela história da minha família, né? Das coisas que aconteceram com a minha família. Eu precisei trabalhar muito cedo como professor. Então, eu tenho duas grandes paixões: estar ao lado dos meus pacientes e ser professor, né? O que não está fácil hoje, né? Diante da proliferação de tantos cursos de medicina, sem qualidade, e que estão levando, obviamente, a classe médica ao completo descaso com relação a isso. Eu acho isso de uma responsabilidade imensa, né? Eu acho que essa política é uma política equivocada, isso não trará benefício à população. E o grande desafio nosso hoje, na faculdade, no curso de medicina do Centro Universitário Padre Albino, que os alunos ficam nervosos, que a gente chama curso de medicina, né? Mas é óbvio, é a mesma FAMECA. Tanto é que o nome FAMECA, não sei se vocês sabem, né? Hoje é domínio da Fundação Padre Albino. Nós
Esse nome aí, os diretores todos que trabalharam conosco, foram atrás dessa marca registrada. Existiam outras FAMECAs, não vou citar aqui, hoje não se pode usar o nome da FAMECA. Então, FAMECA, curso de medicina. Somos únicos. Somos únicos nessa história. Então, muito feliz de estar com vocês, parabenizar, como médicos, né, como ex-alunos. Eu tenho muito orgulho de ter ex-alunos como vocês, assim como outros. Embora tenha algumas exceções com alguns que se formaram aqui, mas a vida é assim. Na medicina, na vida, você tem bons profissionais e maus profissionais, né? E cabe a nós, e vocês aí, inclusive, como professores, né? Eu estou diante aqui de 2 professores da minha querida FAMECA, que fazem com que essa escola tenha, ou tente, pelo menos, fazer uma medicina de bom nível, né? Para que os nossos alunos saiam daqui. E eles têm nos representado, eles têm dado a sua resposta, né? Da onde eles estão. A FAMECA não é um lugar desconhecido. Quando fala assim, a curso de medicina do centro universitário, mas onde é que é isso, né? Falei, não, isso é a FAMECA. Continua a FAMECA. A FAMECA é o nome que marcou todos nós, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Estou disponível. Muito agradável a conversa, né? E muito obrigado, mais uma vez. Nós que agradecemos. E tá feito o convite e a programação tá feita. Nós vamos falar sobre educação médica. Perfeito, certo? perfeito. E depois, será um prazer. Vamos já dar um spoiler do livro de memória. Isso, exatamente. Tem mais os nossa, ex-alunos. Nós vamos ter que gravar mais uns 2, 3 com ele ainda. Esse é um projeto que a gente está trabalhando e está bem adiantado, né? E conta a história de um homem, né, que saiu lá do Rio Grande do Sul, jovem, né? Uma mão nas costas e outra nas 2 costas, na verdade, que veio desbravar esse São Paulo, né? Um gaúcho que vem para São Paulo, se fixa aqui. Existe uma história, eu acho que a minha história é uma história bastante interessante, uma história rica. E nesse livro, né, que eu já estou prometendo há algum tempo, mas essa semana eu decidi que eu não vou mais procrastinar, né? Um dos grandes defeitos do homem é procrastinar. Então eu não vou mais procrastinar e já estou escrevendo os capítulos que vai ser um livro agradável de ler, né? Onde eu conto a minha trajetória, eu conto por onde eu passei, eu conto as histórias antigas da Faculdade de Medicina, como é que ela surgiu, todos os perrengues que nós passamos na vida. É claro, sempre de uma maneira respeitosa, né? Até porque existem muitos episódios que precisam ser respeitados, porque as pessoas ainda estão vivas por aí, né? E a gente tem que respeitar o passado das pessoas. Sem dúvida. Então fica aí a dica para nossa audiência. Os próximos episódios aguardem de novo o Dr. Valiati. Aproveitando, agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, faz convite para nossa audiência visitar o nosso site. Com certeza, João. Você pode assistir essa entrevista e tantas outras no www.podcastantesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Spotify, ao YouTube, ao Instagram, e aí você pode assistir de novo a entrevista. Muito bem, então, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Vai!